Nome para reposição de Paulinho no Vasco e o Igor Coronado foi oferecido ao Flamengo. Chegada de Luiz Henrique no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na tarde para a noite desta quinta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos do futebol. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito aqui no BTB Esportes, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito no nosso trabalho e no crescimento do nosso canal. Estamos aí bem próximo de alcançar a marca dos 103 mil inscritos e tudo isso deve-se à moral que você tem deixado aqui com a sua inscrição. É importante também ativar o sino das notificações na opção todos, para que sempre que subirmos um vídeo aqui você vai ser atualizado. E também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo esporte. Agora galera, sem enrolação, vamos aqui às informações, às notícias desta quinta-feira movimentada. É importante trazer uma observação que o volante Pablo Galdames chega nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro pela manhã e, é claro, você vai acompanhar na nossa transmissão aqui no BTB na íntegra a chegada do jogador. Por isso que é importante você deixar o sino das notificações ativados para você acompanhar as primeiras palavras do volante, novo reforço do Vasco, Pablo Galdames. Agora, falar sobre renovação, a informação é do jornalista Germán Garcia Grova em relação à renovação do Vasco com Pablo Verratti. O Vasco da Gama está em negociação muito avançada para a renovação de contrato com Pablo Verratti. Os detalhes estão sendo ajustados para 2 anos com opção de mais um. Claro, a gente sabe da importância do Verratti na última temporada em relação aos gols que ele fez. Neste início de 2024, o Verratti está aí, infelizmente, com um jejum de gols, mas a gente torce para que logo isso venha passar e o Verratti venha balançar as redes. Agora, outra informação importante, galera, sobre o mercado da bola e até um nome que surgiu, um nome que está sendo especulado para a reposição do meia Paulinho. Trata-se da informação vinda do Vinícius Furlan em conjunto com a galera da Arena Cruz Maltina. A informação é que Matheus Rossetto, ex-Atlético Paranaense, ex-Atlanta United, é um dos nomes considerados pelo Vasco da Gama para substituir o volante Paulinho, que se lesionou gravemente dias atrás. Jogador, inclusive, tratando-se do Matheus Rossetto, quer jogar no Brasil. Agora também trazer aqui alguns detalhes, algumas credenciais do jogador. Matheus Rossetto tem 27 anos e está livre no mercado. Inclusive teve um bom 2023 pelo Atlanta United, disputando 34 jogos e sendo titular em 23. É um motorzinho no meio-campo, jogador que entrega bastante intensidade e tem uma capacidade muito boa de passes e lançamentos. É claro que nós estamos aqui de olho, apurando mais detalhes dessa informação. A gente traz aqui para você a questão do interesse, mas a princípio nada avançado, nenhuma negociação, mas a informação é essa, que o jogador está livre no mercado e é um nome que está aí para a reposição do meia Paulinho. Inclusive, se você tem aqui uma opinião em relação a um jogador que pode vir para o Vasco e se está no lugar do meia Paulinho, coloque aqui nos comentários, até porque o Paulinho praticamente com essa lesão fica de fora dessa temporada e mais uma vez nós desejamos aqui uma ótima recuperação para o Paulinho. Agora galera, vamos mudar de assunto, falar sobre o Botafogo, que anunciou nesta quinta-feira o atacante Luiz Henrique, ex-Real Betis. Inclusive o atacante assina contrato com o clube por 5 temporadas. A operação pode chegar a 20 milhões de euros, cerca de 106
milhões em reais com metas e bônus. E é a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais. E, inclusive, após ajustar essa questão do ataque, o Botafogo ele vai ao mercado em busca de mais reforços. Só um detalhe aqui, a informação que nós temos é que a previsão é que Luiz Henrique chegue ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Por isso, você, torcedor do Botafogo, fique ligado aqui no BTB Esporte para você não perder a chegada do Luiz Henrique, você acompanhar, obviamente, aqui a nossa transmissão. O Botafogo com o ataque resolvido, o Alvinegro se apressa para trazer 3 contratações antes da segunda fase, né, da pré-liminar da Libertadores. Aqui começa no dia 21 de fevereiro. Os setores que o Alvinegro tem como prioridade são zagueiro, lateral direito e volante. Já há contatos por jogadores dessa posição. Na avaliação da diretoria, os setores precisam de mais número no elenco. Portanto, o Botafogo ainda se mantém ativo no mercado para contratar mais jogadores para a temporada. Hoje, inclusive, nós trouxemos a informação do zagueiro Pablo, que deixa o Flamengo e é o novo reforço também do Botafogo, né? O zagueiro para a temporada 2024. Agora, trazendo 2 informações importantes em relação ao Flamengo, falar sobre jogador que está livre no mercado e inclusive foi oferecido. Trata-se de Igor Coronado. A informação é que o jogador deixará o Al Ittihad e tem desejo de atuar no futebol brasileiro, onde nunca jogou profissionalmente. Inclusive, torcedores do Flamengo já fez uma campanha nas redes sociais e o nome foi oferecido ao departamento de futebol por diferentes intermediários. Mas a informação é o seguinte: até o momento o clube não cogita nenhum movimento no sentido de contratar Igor Coronado. E outra informação, ainda envolvendo o mercado da bola, envolvendo negociação, inclusive, isso tudo já virou uma novela, é sobre o zagueiro Léo Ortiz. E o dirigente Marcos Braz, na manhã desta quinta-feira, abriu o jogo em relação a como está o andamento da negociação. Na manhã desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, a delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro e Marcos Braz falou rapidamente sobre a negociação envolvendo o Léo Ortiz. Em contato rápido com os jornalistas presentes no aeroporto do Galeão, Braz foi objetivo. Vamos ver se desce mais um pouquinho. Bora, disse o vice-presidente de futebol do Flamengo. A fala do Marcos Braz é em relação aos valores da negociação. Inclusive, nós trouxemos aqui os valores propostos pelo Flamengo nessa negociação por Léo Ortiz. Depois da negociação de Léo Ortiz ter virado uma novela, o Flamengo aceitou pagar cerca de 8,5 milhões de euros, cerca de 45,2 milhões de reais pelo zagueiro. Então o Flamengo, palavras do Marcos Braz, busca abaixar um pouco mais desse valor para manter, né, para o andamento da negociação e a conclusão da negociação do zagueiro Léo Ortiz. Agora, outra informação, mudar aqui de assunto, falar sobre o Fluminense, que joga na noite desta quinta-feira às 9h30 da noite, e nós vamos estar realizando a cobertura dessa partida. É a seguinte, informação importante sobre a ausência de 3 jogadores na lista de relacionados do Fluminense para a partida contra o Bangu. O Fluminense divulgou há pouco a lista de relacionados para a partida diante do Bangu às 9h30 da noite no estádio Luso Brasileiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Além do retorno de titulares, o tricolor ainda conta pela primeira vez com o goleiro Felipe Alves e o atacante David Terãs, portanto, podem estrear na noite desta quinta-feira. Em contrapartida, ficaram de fora o zagueiro Marlon, o volante Gabriel Pires e o lateral direito Samuel Xavier. Inclusive, o Fluminense justificou as ausências. Marlon sentiu dores no joelho esquerdo e por isso não foi relacionado. Gabriel Pires, por sua vez, teve um aumento de carga na partida contra o Nova Iguaçu e faz o trabalho de recuperação.
Já Samuel Xavier faz o trabalho específico de reequilíbrio muscular. Agora, só para atualizar aqui em relação à tabela do Campeonato Carioca, nós sabemos que os 4 primeiros se classificam para as finais do Cariocão. E é o seguinte, em primeiro lugar está o Fluminense com 10 pontos. Em segundo lugar, também o Botafogo com 10 pontos. O Nova Iguaçu também com 10 e o Madureira com 9 pontos. São os 4 primeiros colocados. O Flamengo está em sexto com 8 pontos. O Vasco está em sétimo também com 8 pontos. E em último lugar, né, na lanterna, está o Audax com nenhum ponto. Trazer um panorama desta quinta rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo empatou por 1-1 com a Portuguesa da Ilha no estádio Newton Santos na terça-feira. O Vasco perdeu ontem para o Nova Iguaçu por 2-0. O Sampaio Corrêa perdeu para o Flamengo por 2-0 no Mangueirão. No Conselheiro Galvão, hoje, às 3h30 da tarde, né, a partida está em tempo real. O Madureira está ganhando por 3-0 do Boa Vista. Portanto, Madureira vencendo o Boa Vista. No Raulino de Oliveira, daqui a pouco, às 7 horas da noite, a partida entre Volta Redonda e Audax. E concluindo a quinta rodada do Carioca, Fluminense e Bangu, às 9h30 da noite, no estádio Luso Brasileiro. Bom, galera, portanto, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações da tarde para a noite desta quinta-feira. Espero que você tenha gostado. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso canal. Lembrando sempre, tamo junto, é nóis. Valeu!